Cadê o Adro? Tá por aí? Simbora? Então vamos atualizar as informações do Cruzeiro a partir de agora. Ei, Cruzeiro, mas de novo, hein? Que coisa! Alô, Adro, bom dia. Muito bom dia, Everton, Ale, Panzi, CJ, bom dia você, ouvinte do 98 Esportes. E claro, eu venho nessa manhã de segunda-feira falar do Cruzeiro, em nome de mapadocarro.com. Venda o seu carro em até 60 minutos com a mapadocarro.com. Tenha todo o suporte de nossa equipe e receba à vista, meu filho, na hora. E o melhor, você não paga nada por isso. Não perca mais tempo, agende a sua avaliação pelo site mapadocarro.com ou pelo WhatsApp 99420-0882. 99420-0882. Não perca tempo, vá direto na mapadocarro.com. E a cada rodada a situação do Cruzeiro se complica mais e mais. Está uma verdadeira contagem regressiva para uma tragédia que parece estar anunciada, viu? O que se viu em Santos foi um arremedo de time, uma equipe frouxa, apática, sem nenhum senso de organização e, para piorar, um time sem alma. Mesmo tendo saído na frente, o Cruzeiro levou um verdadeiro vareio de bola do Santos, que poderia inclusive ter feito mais gols além aí desses 4-1. E além da desorganização tática, no sábado foi escancarado aí que a coisa está mais feia do que se imagina. Afinal, a sensação que se teve após uma entrevista concedida pelo Thiago Neves na saída de campo para o Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia, quando o meia afirmou estar jogando com dores, e na coletiva o Abel Braga foi questionado a respeito disso e disse desconhecer essa situação, causou um verdadeiro espanto aí por parte de todos. Pelo que eu apurei, o jogador treinou normalmente durante toda a semana, sem se queixar com os fisioterapeutas ou com os médicos do clube. O Thiago havia reclamado de um trauma no joelho e dores pelo corpo após a partida contra o Botafogo, mas dor não quer dizer que é lesão. Em todas as viagens do Cruzeiro, vão juntos aí 2 fisioterapeutas e um médico. E o Thiago Neves, pelo que eu apurei, não solicitou nenhum tratamento ou medicamento com esses profissionais nessa viagem para Santos, a fim aí de tratar essas dores que, segundo o próprio jogador, estão fazendo aí com que ele não renda o esperado. Outra coisa que eu apurei também é que em todo intervalo de jogo, o médico do clube vai de jogador em jogador para saber se há algo incômodo. O médico questiona os atletas para saber aí como se sentem. Especificamente no jogo de sábado, Thiago Neves relatou um peso na panturrilha esquerda, foi questionado se aguentaria retornar para o segundo tempo e ele diz que o incômodo não impossibilitava a volta para a etapa complementar. Essa questão sintomática, essa questão das dores aí, somente o Thiago pode dizer se está suportando ou não. O certo é que hoje o jogador deverá passar por exames de imagem para saber aí o que está causando essas dores reclamadas por ele. Voltando agora a falar do jogo, após a trágica derrota, Abel Braga mais uma vez foi até a sala de coletivas tentar explicar o inexplicável. Todas as vezes que nós jogamos em casa, o adversário começa a jogar praticamente no último terço do campo e nós temos encontrado dificuldade. E vamos ver se no jogo a gente consegue melhorar isso. E temos que melhorar bem, porque nós não podemos. Um resultado de empate, ele vai ser catastrófico. Essa mudança de repente passa também por uma mudança de peças, além de tática? Pode ser. Inclusive, isso aí bem até de acordo com a resposta que era a pergunta dela. O David é um desses jogadores que tem um pouco essa característica de tirar da frente. Quando você pega uma equipe que vai jogar da intermediária para trás, você tem que procurar jogar pelo lado do campo. Para jogar pelo lado do campo, tu tem que ter um cara bom de área, cabeceador, o que chega na área, mas principalmente o do lado do campo que tira da frente. Por isso o David normalmente, né? E hoje entrei depois com o Ezequiel, que é um jogador também interessante, que é bom no 1 para 1. Então, mas vamos pensar com calma. Não adianta a gente ficar. Estamos chateados, obviamente. O torcedor deve estar no desespero, como nós estamos, mas não importa. Nós temos que superar isso aí até quinta-feira e sair de lá do Mineirão com um bom resultado. Tem que ser dessa maneira. Tá aí então o que disse o técnico do Cruzeiro, Abel Braga. Cruzeiro que volta aos treinos hoje à tarde, iniciando a preparação para o jogo da próxima quinta-feira, às 9:30 da noite, contra o CSA no Mineirão. A Raposa, nesse momento, se encontra na 16ª colocação, 1 ponto na frente do Fluminense, que entrará em campo hoje à noite. E se o Fluminense empatar com o CSA, já joga o Cruzeiro novamente para a zona da degola e a coisa tá apertando, hein? A contagem
regressiva. Faltam agora apenas 4 jogos para o Cruzeiro tentar se salvar. Agora, senhores, uma coisa é certa, essa declaração do Thiago Neves dizendo que está sentindo dores, que vem jogando com essas dores, e o fato do Abel Braga dizer que não sabia dessa situação causou um mal-estar aí no departamento médico do clube. Afinal de contas, o jogador é quem tem que levar essas informações ao DM, porque os caras não vão adivinhar se ele tá jogando com dor ou não. Então, isso ainda deve render um pouco mais essa semana. Quem sabe aí o pessoal do DM do Cruzeiro não venha falar, né, conosco aí, não venha falar com a imprensa a respeito dessa situação e de outras mais. Com as informações do Cruzeiro para o 98 Esportes, repórter Adroaldo Leal. Muito bem, Adro, tá aí o Adro trazendo um resumo do que foi o Cruzeiro, aliás, um show de horrores, né, do que foi o Cruzeiro. O Cruzeiro tomou um vareio de bola, o Santos fez o que quis do Cruzeiro no sábado. Segundo tempo foi um treino, né? Impressionante, cara, impressionante, no segundo tempo principalmente. O Cruzeiro não viu a cor da bola. E aí, essa queda de rendimento, uma derrota, como foi essa derrota para o Santos, na reta final de um campeonato, torna a coisa ainda mais complicada. Porque existem derrotas e derrotas, isso eu falava na transmissão. Uma coisa é você perder para o terceiro colocado, que hoje é até vice-líder, mas naquele momento era o terceiro colocado. E aí você perder ali 2-1, virada, saindo na frente, beleza, você mostra ali que tentou e mostra que realmente o time do Santos é melhor, mais organizado, mais bem treinado que o time do Cruzeiro. Agora, existem derrotas e derrotas, e vou te falar uma coisa, poderia ter sido mais, Everton. Os atacantes do Santos erraram, o Fábio salvou, a zaga salvou, o Kaká tirava, teve um lance que a gente acabou de ver aí, que o Kaká tirou, acho que foi do Soteldo, um gol claríssimo, do Sanches, um gol claríssimo. Gente, o Egídio marcando o Marinho. Agora, o Egídio, gente, esse gol do Marinho, um lance no primeiro tempo também. Ele teve o tempo inteiro pra dominar, pra respirar, pra cortar, e não teve nenhuma marcação, não chegava, e aí não adianta, gente, colocar culpa na zaga, porque vou falar uma coisa pra você, Ederson e Henrique também muito mal, o Henrique errou muitos passes, marcação muito ruim, frouxa, chegava era 3 contra 2, 4 contra 3 toda hora. O time do Cruzeiro eu coloquei no Twitter lá, um time sem tesão, um time frouxo, sabe, espaçado. O Santos parecia assim, estamos disputando realmente um título e esse outro aqui, já estamos de férias. Parece que o Cruzeiro em determinado momento desistiu do jogo, vamos falar, né? Mas hoje não vai dar, vamos ver quinta-feira que eu acho que dá. A impressão que passou pra gente foi que em determinado momento do jogo falou, quer saber, hoje não vai dar mais não, vamos deixar pra quinta. Agora, quantas vezes a gente discutiu aqui no programa, quando o Cruzeiro ia enfrentar os times lá da Rabeira, falava, gente, não tá jogando nada. Não, mas não é possível que vai perder ponto pra time tal. Aí ia lá, empatava com a Chave, perdia pra Chave. Aí é o Avaí, mas não é possível que vai perder ponto pro Avaí, né? Empatou lá em Santa Catarina, empatou em Belo Horizonte, mas não é possível que não vai ganhar do Fluminense aqui, né? Não ganha do Fluminense aqui em Belo Horizonte. O próximo é o CSA. Não, antes disso falávamos também assim, é que o Cruzeiro tem uma dificuldade de enfrentar times que jogam atrás. Na marcação toda, eles não têm esse poder pra furar. Agora, em compensação, times que saem pro jogo, que partem pra cima... O Cruzeiro tem encontrado mais facilidade. Aí. Contra o Santos não encontrou. Esse jogo de sábado eliminou qualquer tipo de argumento de que o Cruzeiro tinha facilidade para jogar contra adversários que saíam pro jogo. Gente, o jogo de quinta-feira, eu vou repetir e vou falar a mesma coisa que eu falei do jogo contra o Avaí, só que agora com mais perigo ainda. O jogo contra o CSA, teoricamente, é um jogo que o Cruzeiro pode encontrar mais facilidade do que outros, teoricamente, mas foi assim contra o Avaí, foi assim contra a Chape, foi assim contra o Fluminense, o Cruzeiro não encontrou facilidade nenhuma. E se o jogo contra o Avaí era o mais perigoso da temporada, o de quinta-feira é o jogo derradeiro. Se o Cruzeiro perder ponto pro CSA em Belo Horizonte, aí eu acho que vai ser aquele jogo emblemático de um rebaixamento. A perda de ponto pro CSA quinta-feira é emblemática para um possível rebaixamento. O Cruzeiro não pode perder ponto pro CSA em Belo Horizonte. Não precisa jogar bem, não precisa encantar. O Cruzeiro precisa
ganhar do CSA, não importa como. O Cruzeiro tem que ganhar do CSA, entrar em campo como se fosse final de campeonato. Abel Braga, esqueça amizade, esqueça gratidão com o atleta. Você tem que pensar em primeiro lugar no Cruzeiro. É o Cruzeiro, não é o Thiago Neves, não é o Fred, que nem jogou contra o Santos. É o Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ganhar do CSA. Eu não tô cobrando aqui intensidade, jogo bonito, goleada. O Cruzeiro tem que fazer o simples, ganhar do CSA. Não dá mais pra tropeçar. O Cruzeiro não tem mais espaço pra tropeçar pra time ruim, pra time pior que ele no Campeonato Brasileiro. E não se iludam por ser o CSA, que inclusive joga hoje, que vai ser teta. Porque o Avaí tá aí pra mostrar, a Chapecoense tá aí pra mostrar, o Fluminense tá aí pra mostrar. O Cruzeiro não ganhou de nenhum time que tá atrás dele no Campeonato Brasileiro. Vai pegar mais um. Você citou aí a gratidão de Thiago Neves, e aí eu volto no que citou o Adroaldo no boletim dele, que o Thiago Neves deu uma entrevista depois do jogo pro Real, né? Pro Samuel Venâncio, falando que tava com dor e tá jogando no sacrifício. Pede pra sair, Thiago Neves. Pede pra sair, pede pra não jogar então. Capitão Nascimento. Pede pra sair, larga o osso, se né? tá prejudicando o time, larga o osso. Larga o osso, fala que não quer jogar então. Porque, eu sou culpado de tudo. Coloca nas minhas costas uma coisa que não é minha. Mas então depois do jogo você vai falar que tá com sacrifício, que tá com lesãozinha, que tá com dor. Não, pede pra sair então, pede pra ser afastado. Professor, não tô com a mínima condição. Não tô com a mínima condição. Então, até pra fazer bem pra você e pra mim, não me escalhe. Você imagina o Dedé jogando com dor no joelho aí? Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito com o torcedor do Cruzeiro. Sabe, você toma um vareio de bola igual tomou sábado e chega depois... É porque eu tô jogando com lesão... pelo amor de Deus. Que conversinha pra boi dormir, viu? Ele tá sinceramente. Que nem... Thiago Neves tá que nem aquela piada do cara que foi ao médico e falou: tô com dor aqui no joelho, dor aqui no tornozelo, dor aqui no cotovelo, dor aqui no pescoço. Aí o médico descobriu que ele tava com um problema no dedo. Dedo quebrado. Dor aqui, dor ali e tem que largar o osso, é o que o Ale falou. Tem que pensar, igual eu falei, o Abel precisa pensar em primeiro lugar no Cruzeiro, Thiago Neves idem. É o Cruzeiro em primeiro lugar. O Cruzeiro, não dá pra esperar absolutamente nada de organização do Cruzeiro, porque o Cruzeiro do Abel vive de lampejos técnicos. Quando um jogador que tem qualidade, tem um lampejo dentro do jogo, e o Cruzeiro ganhou pelo lampejo do jogador. E aí nós estamos falando de técnica individual. Porque coletivamente o Cruzeiro é um catado. Não teve nenhuma evolução desde a chegada do Abel Braga. Nenhuma evolução. Então, além de ter que ganhar o jogo do CSA, para depois pensar na sequência que é dificílima. Grêmio, Vasco, Grêmio Palmeiras. E Palmeiras. Vasco e Grêmio fora de Belo Horizonte. Ainda tem mais essa, né? Então, esperar os lampejos individuais, que é a única coisa que pode segurar o Cruzeiro na primeira divisão. Secar os adversários próximos, não tem jeito, tem que começar a secar sim, porque o Cruzeiro tem 2 vitórias a menos, por exemplo, que o próprio Fluminense, que o próprio Ceará, que ontem empatou, e aí, pelo número de vitórias, se chegar no final empatado em número de vitórias, o Cruzeiro pode ser rebaixado com o número de vitórias. Secar os adversários, porque não dá pra esperar nada do coletivo do Cruzeiro, não dá. Coletivamente é um escárnio que a gente assiste. Então eu entendo. Agora é resultado, é 1-0. Assim, o Abel veio pra cá pra organizar, pra gerir vestiário. Ok. Mas dentro de campo é um catado, lamentavelmente. E aí você espera lampejo quando o time tá minimamente confortável dentro de campo, organizado dentro de campo, a possibilidade de um lampejo individual é maior do que como aconteceu no sábado. Time extremamente desorganizado, sendo engolido pelo Santos, mais 10 minutos de jogo ali, o Cruzeiro poderia ter tomado o 5º, o 6º, mais 10 minutos de jogo, porque o Cruzeiro estava perdido e louco pro jogo acabar, como estão todos eles loucos pro ano acabar logo. Agora, se não jogar contra o CSA, eu entendo que o CSA vai ser mais difícil que foi o Avaí. Porque o time é melhor, fechado, né? O time é melhor. Fechado.
E o Du disse uma coisa aqui no início do programa que é sempre bom a gente discutir. O CSA ainda tá na briga. Porque se o CSA ganha do Fluminense hoje, ele fica a 3 pontos do próprio Fluminense. E a 4 do Cruzeiro. E aí, esse jogo contra o Cruzeiro passa a ser... Final de campeonato. Exatamente. Então, se o CSA ganha do Fluminense hoje, pode ser bom para o Cruzeiro, porque vê o Fluminense perder. E aí, consequentemente, não volta para a zona de rebaixamento. Mas aí o jogo contra o CSA torna-se ainda mais complicado. O CSA volta vivo, inclusive para tentar um sprint final e sair. Deixa eu só ver os últimos 3 jogos do CSA aqui. Tô aberto aqui para você. O CSA joga no... Bom, então... Cruzeiro é o contra próximo. o Cruzeiro depois. Na sequência pega o Bahia em casa. É Cruzeiro, Bahia em casa, Chapecoense em Chapecó Fecha e São Paulo Flamengo, em casa. Não, tem o Flamengo e depois... Não, tem Flamengo não. Flamengo é o Ceará. O CSA enfrenta o Fluminense em Alagoas, isso, o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Bahia em Alagoas, a Chape em Chapecó, provavelmente a rebaixada. Já rebaixada. Já. E o São Paulo em Alagoas. São Paulo provavelmente já... São Paulo, quem viu ontem, né? Também fim de feira total. E a diferença do São Paulo para quem vem atrás é muito grande. O São Paulo sabe que a possibilidade de Libertadores é muito grande. A diferença do São Paulo, que hoje o São Paulo é o 6º, né? São Paulo hoje é o 6º colocado, com 54 pontos. Não, tem o Inter com 51. É que vira G8, né? Mas é a última rodada, até eu acho que já definiu. 56. E tem confronto direto São Paulo e Inter no Morumbi, na 37ª. Mas aqui, abaixo do 8º, vem o Goiás com 46, a diferença é muito grande. Então, deve ser G8. Na última rodada já vai estar definido. Então, assim, o São Paulo, o CSA pode ir para essa última rodada, e com o São Paulo também louco para acabar logo. Então, tem muita coisa, embora poucas rodadas pro final, muita coisa. O Cruzeiro vai ter que ganhar esse jogo do CSA de qualquer maneira. Nesse momento, nenhum torcedor quer show de bola, nenhum torcedor quer uma ótima atuação, quer só vitória, 1-0, pode jogar mal, somar pressão do CSA, bola na trave, Fábio salvando pênalti aos 49, ganha de 1-0 com uma bola, um chute ao gol, né, aí e ganha. Só que aí você também... Tava olhando a campanha do Abel, eram 11 jogos sem derrota? Acho que era. Agora já tem 5 sem vitória. Empates e uma derrota. Quer analisar o outro lado? Foram 4 empates, Atlético Paranaense, Bahia e Avaí. Isso. E uma derrota pro Santos. E a defesa que vinha bem tomou 4 gols. E é muito importante que o Cruzeiro chegue na última rodada. E eu acho que isso só vai se definir nas 2 últimas rodadas. Tomara que seja antes, mas tá caminhando para que o Cruzeiro defina a situação dele na última rodada. É fundamental que o Cruzeiro chegue na última rodada dependendo só dele. Porque se depender na última rodada de tropeço, a coisa fica feia.